Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, em especial, eu quero trazer para nós as profecias de Daniel. Meus amados e meus queridos irmãos, você que tem me acompanhado sobre a escatologia, é interessante entender as profecias de Daniel. Porque as profecias de Daniel, ela é o Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel, ele traz para o povo hebreus todo o Apocalipse, todas as revelações das coisas que haveriam de acontecer. Lá no capítulo 9 de Daniel, no versículo 24, depois de Daniel ter passado grandes momentos de dificuldade, Deus lhe dá uma revelação. Lhe vem um anjo, Gabriel vem sobre as nuvens e começa a aparecer, e ele lhe diz: este é o varão que eu tive uma visão, uma revelação ainda no início da minha oração. Ele viu, Daniel, ele enxergou e reconheceu que aquele varão era algo da parte de Deus. E Gabriel lhe traz a mensagem dizendo: Daniel, homem muito desejado, ou alguém que Deus ama, alguém que Deus separou para revelar os seus segredos. E o anjo lhe diz: olha, desde o primeiro dia que você propôs o coração em buscar a Deus para entender a revelação, eu vi. O Senhor Deus determinou o seu milagre. O Senhor determinou que você recebesse aquilo que você buscava, a interpretação da sua revelação. Só que o principal, o príncipe da Pérsia, atrapalhou o caminho, e eu fiquei preso nas regiões celestiais com o príncipe da Pérsia, ou seja, entre o príncipe da Pérsia. Mas Miguel, o principal, ele veio me ajudar, e eu ultrapassei as barreiras e aqui estou. E na revelação, resumindo, ele disse: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo Israel, sobre a santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna. Ora, meus amados irmãos e amigos, trazer justiça eterna é o finalzinho daquilo que nós precisamos entender sobre a última semana de Daniel. Veja, olhe comigo. Existe uma corrente teológica insistindo e dizendo que no ano 70 se cumpriu todas as 70 semanas de Daniel. Mas aí nós entendemos pela revelação da Bíblia Sagrada, e não por revelação de sonho de quem quer que seja, nós entendemos que se cumpriram as 7 semanas, como assim está escrito nos versículos anteriores. 7 semanas se cumpriram com todo o reinado dos medos, dos persas, dos gregos. Se cumpriram-se as 62 semanas com a tirada do Messias, cessando o sacrifício da tarde, com o Messias sendo levado aos céus. Mas só que neste mesmo texto bíblico, nesse contexto, o anjo lhe disse: ele trará justiça eterna, e ele governará no governo de Davi. Ora, justiça eterna, quem pode dizer para nós que esse mundo tem justiça eterna? No nosso país, existe hoje, se compra uma autoridade com qualquer valor e até mesmo com tapinha nas costas. Cadê a justiça eterna que esse mundo tem? Então eu tenho que afirmar e garantir que não tem justiça eterna, e que o Cristo ainda não veio trazer a justiça eterna. E sabe por que ele não trouxe a justiça eterna? Eu lhe mostro. Porque quando ele vir em glória,
Primeira vez ele virá buscar a igreja, segunda vez ele virá com a igreja. E aí é quando Cristo vai trazer justiça eterna, implantar o seu reino milenar. E aí eu tenho que dizer para os senhores que no momento atual nem está havendo em nenhum país do mundo a teocracia, o governo de Deus sobre o mundo, e muito menos justiça eterna neste mundo. Não há. E por isso eu posso afirmar e garantir aos senhores que esta profecia de Daniel falta se cumprir a última semana. Cumpriu-se há 7 semanas, 62 semanas, como está escrito, mas a última semana não se cumpriu. E no ano 70 não se cumpriu a última semana, porque não veio Cristo em glória com todos os seus santos anjos e com a igreja, e que ele não implantou o seu reino milenar, e muito menos a teocracia e a justiça eterna. E o anjo dá para Daniel uma ordem dizendo: sela a profecia, sela a visão, porque você, Daniel, irá segundo a sua sorte. Você descansará com seus pais, mas os mortos ressuscitarão. Uns ressuscitarão para a glória, para a vida eterna, e outros ressuscitarão para desprezo e vergonha eterna. Bem, tratando da ressurreição dos mortos, olhando para o livro e a profecia de Daniel, que o anjo entrega para Daniel, eu tenho que dizer a seguinte frase: ninguém ressuscitou senão Cristo. Só Cristo ressuscitou. Agora Cristo é a primícia dos que dormem, dos mortos. Primeiro ele ressuscitou. Quando ouvisse o som da trombeta, os mortos ressuscitarão, os salvos ressuscitarão, nós seremos transformados, encontraremos o Senhor nos ares e estaremos sempre com o Senhor. E aí, nós temos que trazer à luz da Bíblia que o livro de Daniel relata historicamente o tempo do cativeiro, o final do cativeiro dos hebreus dos 70 anos, e começa ali a contagem para a restauração de Israel. Deus tem um tratado com Israel. Deus colocou Israel para dormir em um sono profundo. Israel não está esquecido por Deus. Deus a ama. É uma nação eleita, é um povo escolhido, porém eles estão dormindo. Mas somente para lembrar aos nossos irmãos e a todos nós que este sono vai terminar. Isso vai terminar. Como terminou-se todas as dispensações anteriores, desde a dispensação da inocência, da consciência, dos patriarcas, da lei, e agora nós estamos na dispensação da graça de Deus. Mas essa dispensação também se terminará, porque está escrito não só no livro de Daniel, no profeta Isaías, no profeta Zacarias, no Apocalipse. Então nós podemos afirmar com todas as letras que esta última semana de Daniel está próximo de se cumprir. Já temos rumores de um líder mundial. Já temos rumores de acordos para poder firmar-se e o anticristo governar a humanidade no espírito de Satanás, no espírito do dragão, no espírito do anticristo. Só que nós não participaremos desse período dos 7 anos da grande tribulação, pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela garante que aqueles que forem fiéis serão tirados da grande tribulação, como está escrito em Apocalipse 3:7. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Isso, meus irmãos, é uma promessa de Deus para aqueles que o amam. Eu e você, nós
somos separados, escolhidos por Deus para vivermos com Cristo e com Deus. E seguiremos a Cristo para onde Ele for. Meus queridos e meus amados irmãos, leia e nos acompanhe nesta série de 13 mensagens sobre a escatologia. Falamos do arrebatamento, falamos sim das bodas e agora das profecias de Daniel. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal, ajude-nos a chegarmos mais longe levando a palavra de Deus. Você se transforma hoje em alguém, em um agente de Deus para levar a sua palavra. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor te proteja e que você seja uma bênção de Deus. Amém.